O governo anunciou o fim da isenção de imposto de renda para LCI e LCA. Para quem não sabe, isso pode ser uma das maiores crises no mundo dos investimentos nos últimos tempos. Até porque, ainda que o governo volte atrás, só o fato deles terem colocado aquela questão do IOF e agora estarem colocando essa questão das LCIs e LCAs também, mostra que o governo está completamente desesperado para conseguir arrecadar mais. Então, assim, é realmente um tiro no pé novamente. Isso aí pode afetar o país de formas absurdas, principalmente no âmbito dos investimentos também, além de prejudicar o investidor. Não estou falando só de investidor institucional aqui que tem muito dinheiro, não. Estou falando de investidor que tem pouco dinheiro, até porque o mundo dos investidores institucional é bem diferente do nosso mundo. Então, assim, vale a pena a gente entender o que está acontecendo e é por isso que eu estou aqui mais uma vez, como eu falei para você que estaria aqui nessa semana novamente, trazendo para você o resumo de todas as notícias mais importantes que aconteceram na última semana, beleza? Meu nome é Leon Davi, eu sou consultor de investimentos aqui na Stocks e bora para mais um vídeo. Para quem não sabe direito o que é uma LCA, uma LCI, eu vou chamar de LC aqui para ficar mais fácil, tá? Mas basicamente é um investimento em renda fixa destinado a determinado setor da economia. Nesse caso, uma LCA é destinado para o setor do agro e uma LCI para o setor imobiliário, que são setores considerados fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade de forma econômica. Basicamente, esse dinheiro que você empresta para o banco necessariamente vai para uma linha de crédito destinada para o agro ou para a imobiliária. E assim, a gente já tem um dos problemas principais aqui. Com esse 5% de R acontecendo, naturalmente a gente vai diminuir a demanda por esse tipo de título. E assim, as empresas vão ter um pouco mais de dificuldade de ter acesso a esse crédito. Claro que não vai ser tão expressivo assim, até porque isso está direto no imposto de renda do investidor ali na hora que ele vai fazer a aplicação. No entanto, é natural que o banco queira aumentar o spread, que as linhas de crédito fiquem mais caras para esses setores, e isso volta justamente para quem? Para a pessoa mais pobre, que proporcionalmente vai ter uma parte muito maior do seu patrimônio sendo corroído por um juros de um financiamento, por exemplo, ou até mesmo para aquele produtor rural independente. Pega um empréstimo para conseguir expandir ali a sua atividade e não vai conseguir mais fazer isso com tanta facilidade por conta dessa possível mudança no investimento. Além disso, quando esse tipo de coisa acontece, é muito comum acontecer uma fuga de capital. E qual que é o ponto aqui? Eu até comentei que foi engraçado com o Stuart, porque ele gravou um vídeo no domingo falando que novas decisões do governo poderiam acabar afetando o mundo dos investimentos, e aí chega na segunda e toma, chega essa bomba aí da LCA e da LCA também, né? E por que tá acontecendo tudo isso? É um ponto muito importante, né? A gente primeiro teve o IOF, o Haddad quase quebrando uma indústria inteira dos ETFs, dos fundos que fazem câmbio, e aí agora ele tá tendo essa questão da LCA e da LCA também, que eu também acho que ele vai acabar revogando. Se Deus quiser, ele vai regar que nem ele fez da última vez. No entanto, cada vez mais a gente observa a frequência nesse tipo de anúncio, que eu sinto que agora ele tá mais fazendo para sentir como o mercado vai reagir, e se não tiver uma revolta muito grande, ele vai fazer. Isso é uma opinião própria, tá? Eu sinto que tá rolando esse timing ali pra ele. E falando de arrecadação, o Haddad, ele tá conseguindo ser um dos melhores disso. O Brasil hoje atinge recorde de arrecadação em todos os sentidos e mesmo assim eles falam que tá faltando. O Haddad mesmo falou que existe renúncias fiscais em mais de 800 bilhões de reais, sendo que assim, né, falando pra galera do governo Lula, eu acho que vocês não deveriam olhar por esse ponto. Até porque o Brasil, ele é um dos países que mais cobra imposto no mundo, ou seja, tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ele lidera um ranking dos países que menos conseguem devolver impostos para a população, ou seja, a população paga uma tributação muito alta e não consegue usufruir dessa tributação. Basicamente, a gente tem todo o nosso imposto indo para corrupção, indo para o elitismo público e principalmente para cobrir o rombo da Previdência no INSS. E assim, é um efeito borboleta. O negócio aqui é realmente, já que o Brasil está querendo tratar o investidor aqui com hostilidade, é realmente fazer fuga de capital. Tanto os investidores estrangeiros como os investidores brasileiros também. Por isso que a gente sempre fala aqui na Stocks que dolarizar uma parte do patrimônio, e assim, cada vez a gente está falando de dolarizar mais a carteira dos clientes, vem sendo uma possibilidade muito viável para quase todos os clientes. Eu acho que hoje na Stocks são pouquíssimos clientes que não têm uma carteira dolarizada. Pelo menos os meus clientes, todos têm dólar na carteira. Então assim, a gente vê que essa migração realmente está acontecendo porque a gente tem que apostar numa moeda mais forte. Isso é natural e é um caminho que todo mundo vai continuar seguindo de maneira ou de outra. Mas aí eu te aviso, isso tem um impacto direto na economia do real. Poxa, os brasileiros estão tirando cada vez mais real da economia e levando para o exterior, a modo de que uma hora o governo pode até mesmo querer taxar com a desculpa de arrecadação e também para impedir que as pessoas façam isso. Mas jamais teria sido o que o Haddad tentou fazer da última vez, né? Até porque eu não posso falar uma coisa que ele não divulgou. Mas, né, fica aí a reflexão, vamos dizer assim. Além disso, já que a gente tá falando de imposto, as fintechs, principalmente, sofreram um aumento de 9% para 15% do CSLL deles, que basicamente é a contribuição de imposto de renda que as empresas fazem, e isso afeta diretamente o investidor e as pessoas que mais consomem as fintechs, né? Então a gente tá falando de Nubank, de Inter C6, que são bancos que focam muito no público mais simples, no público eventualmente de baixa renda.
renda. Então, assim, é muita infantilidade a gente achar que taxando essas empresas, eles vão simplesmente aceitar esse custo e pronto. Não, o que eles vão fazer, na verdade, é jogar esse custo para o consumidor e ter que eventualmente cobrar taxa, cobrar mais spread, aumentar a incidência de juros mais altos e por aí vai. Então a gente tem uma ideia de que quanto mais imposto cobrar, melhor, só que a gente vê que cada dia que passa, os impostos são menos aproveitados da forma correta. Então, assim, realmente a balança tá tendendo para um colapso total, infelizmente é um fato, e assim, a população tá se cansando, não é à toa que o governo Lula tá com 57%, chegando a quase 58% de desaprovação, fora uma aprovação muito baixa também. Então, assim, provavelmente eles vão perder a próxima eleição e eles estão fazendo esse tanto de imposto, eu não sei realmente para quê, mas é muito estranho tudo isso, um movimento de cobrança de imposto muito alta que provavelmente uma hora ou outra pode colapsar o mercado. Eles estão sempre tentando. O Haddad foi lá, tentou fazer alguma coisa, não conseguiu. Queria colocar o IOF lá de 3,8%, 3,5%, não sei ao certo agora o número exato, ia quebrar uma indústria toda. Ele vem com cobrança de mais imposto, quer tirar a isenção de R de LC e LCA, quer aumentar a contribuição em fintech. E assim, por mais que algumas pessoas venham com a seguinte narrativa, não, mas a gente tá tirando do mais rico e dando pro pobre. Gente, quando você taxa uma empresa, vocês podem ter certeza de uma coisa, é ser muito ingênuo para acreditar que a empresa vai aceitar essa taxação e vai seguir a vida dela. Não, o que a empresa faz é, ela recebe a taxação e automaticamente já passa essa taxação através do serviço do produto que ela vende diretamente para o consumidor, que necessariamente quem vai sentir mais um impacto disso, de forma proporcional, é a pessoa mais pobre. O cara que é mais rico, ele tem um aumento ali de, sei lá, 5% num spread que ele paga em um produto no Nubank, para ele tanto faz. Agora, para uma pessoa mais pobre, isso aí já faz muita diferença, até porque o foco dessas fintechs é realmente democratizar o atendimento para todo tipo de pessoa e realmente não é tão o foco deles focar em um público mais private, vamos dizer assim. A gente tem outras instituições que focam mais nisso, mas de qualquer forma é um ponto que a gente tem que sempre estar avaliando e é o que eu falo, tá cada vez ficando menos interessante manter tudo no Brasil e resultado disso vai ser realmente uma fuga de capital absurda, tanto do capital estrangeiro que já tá aqui dentro do país, até mesmo do capital nacional que tá aqui migrando para o estrangeiro, que é uma coisa que a gente já tá fazendo há um tempo, quase todo mundo no mundo dos investimentos está fazendo e você deveria fazer também. Ainda no Brasil saiu uma notícia que a ex-diretora do Banco Central espera uma Selic de 15% até junho de 2026. Ela acredita que vai ser necessário continuar aumentando a Selic, principalmente em um cenário onde a instabilidade econômica vai se perpetuar ainda mais, que é um cenário de reeleição. Então, assim, a gastadeira, como se não bastasse ser muito grande agora, dobra, triplica, e isso naturalmente também vai fazer com que a inflação aumente, até porque tem muito preço que é repassado para o consumidor final através de imposto e por aí vai. Aí o Banco Central tem que fazer alguma coisa, tem que apagar o incêndio de alguma forma. O que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros para realmente frear a economia, conseguir ter uma baixa na inflação também. Então, assim, é uma esperança que eu não sei se vai de fato concretizar, a gente vai ver agora há pouco qual que vai ser a próxima decisão do Copom. No entanto, até junho de 2026, pode ser que realmente a taxa Selic, da ex-diretora do BCE está falando, realmente atinja o patamar de 15%. Seria algo, assim, realmente muito bizarro por tanto tempo assim, que é até um motivo para a gente sempre ficar se blindando. Então, assim, tá tudo muito barato hoje em dia, então a gente tem que segmentar exatamente no que a gente vai investir, né? Passando um pouco agora pro cenário global, além dos ruídos entre o Elon Musk e o Trump que a gente tá vendo, o Elon Musk foi lá e tweetou que o Trump tinha envolvimento com aquela ali de Epstein, não sei como fala. Além disso, o Trump também ameaça algumas medidas contra a Tesla em sentido de flexibilização de negociação, o que poderia ser só uma retaliação em relação a tudo que tá acontecendo. Para quem não sabe, o Trump e o Musk vinham tendo alguns ruídos ao longo do tempo e o Musk endureceu muito as críticas que ele fazia em relação às políticas do Trump, e eles que eram super colados, super amigos, hoje eles viraram pessoas que até não se dão tão bem assim. A gente teve um acontecimento aí do Elon Musk chamando um dos assessores de imprensa ou assessores políticos do Trump de imbecil, e tudo isso indica que, assim, realmente eles estão em um ruído bem extenso, e não só por isso, mas o mundo todo sente o abalo dessa parceria sendo desfeita, né? A gente vê Bitcoin caindo, vê S&P caindo também quando isso acontece, principalmente as empresas ligadas ao Elon Musk, como a Tesla, por exemplo. Aí o Trump ainda faz uma ameaça de retaliação de forma pública, assim, como se fosse acontecer alguma coisa, mas assim, vamos esperar. O Trump, ele tá falando muita coisa, também tá fazendo muita coisa, mas nem tudo que ele fala, até porque se ele fizesse tudo isso, ele realmente ia causar um colapso no mercado. No entanto, ainda assim, o Trump recentemente aumentou o preço em 50% nas tarifas para aço e para alumínio, e isso afeta muito o Brasil. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, perdendo somente para o Canadá, o México ficando em terceiro lugar. Então, assim, o Trump, ele realmente está afetando todas as economias do mundo através desse tanto de tarifa que ele está colocando. Não é no nível do tarifaço como ele tinha feito, ele foi mais um episódio de especulação que ele fez ali realmente para afrontar os países que estavam taxando muito os Estados Unidos também, foi uma medida protecionista economicamente falando. No entanto, isso pode atrapalhar ele em vários sentidos, né? A gente tem o S&P 500 respondendo mal,
mal a isso, naturalmente, também outras empresas pontuais dos Estados Unidos também respondem mal a esse tipo de movimentação, principalmente o que se diz empresa no ramo industrial, e como prova disso é que Estados Unidos e China travaram uma negociação que estava acontecendo há muito tempo, já retomaram, saiu a notícia ontem à noite que eles retomaram as negociações. No entanto, você pode ver que isso tem impacto real, as coisas que o Trump fala que ele ameaça fazer, fez até mesmo com que a China realmente interrompesse negociações com os Estados Unidos por conta dessa instabilidade de taxa, por exemplo. E por fim, já que a gente está falando de bolsa americana, não dá para deixar de falar que a Nvidia, queridinha aí de muitos investidores, como vocês podem ver, nos últimos 5 anos valorizou quase 1.500%, né? Muita coisa. A queridinha da Nvidia volta a ser a empresa mais valiosa do mundo, tá? Listada em bolsa, superando a Microsoft, ficando agora como a primeira empresa, inclusive, no ranking do S&P 500. Hoje ela tem a maior representatividade no S&P 500. Se você quer investir em Nvidia também, é possível você comprar diretamente a ação, mas também é possível investir através de ETF, que é um jeito que nós aqui da Stock somos mais aptos. Inclusive, se você quer uma carteira de investimento personalizada para você, pensando em diferentes cenários, tanto de forma global como de forma setorial também, clica aqui no link da descrição e preenche o formulário que eu ou alguém da minha equipe vamos entrar em contato com você, entender melhor a situação e avançar com uma parceria que realmente vai te entregar uma carteira muito vencedora. Pessoal, não esquece de deixar o like. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Comenta aqui embaixo se eu esqueci de falar alguma coisa. E é isso. Um abraço.